O assunto agora é soja no Agricultura BR, mercado de soja. Vamos falar um pouco a respeito de oferta e demanda. Uma demanda que é bastante elevada sobre soja brasileira, que pode embarcar mais de 12 milhões de toneladas durante esse mês de fevereiro. Mas tem alguns desafios importantes, entre eles a logística interna, a colheita no Brasil, entre outros elementos que impactam o setor. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Henrico Manzi, ele que conversa conosco a respeito deste mercado de soja. Henrico, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Nós estávamos olhando aqui alguns dados, line-up dos portos vai apontando para 12 milhões de toneladas, um pouco mais do que isso, em um momento em que ainda temos uma colheita atrasada e alguns prejuízos de produtividade no sul do Brasil até o sul do estado de Mato Grosso do Sul. Como é que você avalia este momento da soja aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado aí pelo espaço. Vou tentar trazer um pouco de claridade sobre esse assunto no momento, a hora que Brasil começa a ganhar representatividade aí dentro do cenário global. A gente está justamente nessa mudança, essa sazonalidade natural que normalmente acontece quando os Estados Unidos começa a perder força nas suas exportações, a gente vai ganhando um pouco mais de tração na colheita local e a gente passa a participar muito mais dos fluxos globais daqui até os meados do ano, quando começa a ser plantada a nova safra nos Estados Unidos. Esse mês ele tem um grande desafio. Ele arrancou, a gente sempre fala, arrancou com o pé esquerdo, porque a colheita do Brasil não andou no ritmo que tinha que andar por conta das chuvas no centro-oeste. A gente tem problemas do desenvolvimento da produção no Rio Grande do Sul, mas esse atraso fez com que a gente entrasse o mês de fevereiro com muitos navios que precisavam ter embarcado no final de janeiro, já dentro de fevereiro. Isso colocou pressão em todo o sistema para trás. De certa maneira, todos os fretes começaram a sofrer muita pressão para uma execução muito rápida. A gente começou a ver escaladas bastante fortes de frete para executar e colocar essa soja no porto, que estava sendo colhida meio a toque de caixa e levar o mais rápido possível, porque começou aquela guerra de braço entre manter o navio parado e executar a soja no preço, com um frete no preço que ele estava sendo feito. O desafio dos 12 milhões de toneladas é bastante grande. A gente segue com a colheita sendo intermitente, quando a chuva dá uma trégua. Essa semana, de certa maneira, o centro-norte do Brasil começou a ter um pouco mais de alívio com relação às chuvas. A gente tem essa pressão logística para a execução, principalmente do frete rodoviário. Né? Então, a gente entra com uma pressão grande para que esse rodoviário leve essa soja até os portos e uma execução no porto que vem tentando fazer a recuperação de um início de mês atrasado. Se isso acontece, 12 milhões de toneladas, nosso número está mais perto de 10,5, 11 com muita sorte, a gente ainda estaria falando de um recorde de execução dentro do mês de fevereiro. Então, de certa maneira, a gente arranca atrasado, com o pé esquerdo, tenta fazer a recuperação ao longo do mês, entra em fevereiro agora com um desafio grande de filas de portos, frete caro e a colheita que basicamente vai sendo feita a toque de caixa. Henrico, você comentou sobre a colheita. Essa semana eu conversei com produtores do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul. A gente vai se falando praticamente de maneira diária. E o que está em comum entre eles, Rio Grande do Sul e sul de Mato Grosso do Sul, é uma produtividade que está sendo identificada pelo maquinário em torno de 30 a 35 sacas por hectare, que traz ali um número ruim para quem produz nesta região. Ainda assim, o Brasil tem uma safra recorde, independente do número que ele esteja sendo apontado. E aí, quando a gente olha para esse fator logístico, eu estava dando uma olhada agora nos prêmios que vão sendo pagos nos portos brasileiros, eles se tornaram todos positivos. Eu acho que só em julho que está um pouquinho negativo ali, bem pouco mesmo, mas mostrando já essa preocupação, né, da demanda em relação a ter essa soja disponibilizada, colhida pelo Brasil. Como que essa relação
tem afetado a comercialização do sojicultor brasileiro, que, no geral, né, nós temos uma média nacional que deve estar em torno de 40% a 42% da oleaginosa comercializada. Como é que você avalia este momento frente à precificação para o sojicultor e a sua comercialização durante esse processo de colheita? Perfeito. Eu vou tentar atacar o começo da pergunta, que ela vem um pouco com o fortalecimento dos prêmios nos portos. Isso basicamente é resultante de uma preocupação com a safra argentina, que a Rio Grande do Sul começou a perder bastante força. Uma safra estimada inicialmente em 50 milhões de toneladas já está próxima dos 47. No Rio Grande do Sul, uma safra estimada inicialmente de 22 milhões de toneladas, já chegando próximo aos seus 18, 17,5 milhões de toneladas, são perdas significativas, todavia não muda o cenário global. A partir daí, você tem uma China que estava em fevereiro voltando do seu feriado de Ano Novo, com atrasos na chegada dos navios, resultante do atraso da colheita aqui, né? Então, essa mudança dos Estados Unidos para o Brasil não aconteceu tão suave. Os estoques fecharam. Tinha cobertura para ser feita dentro de março, abril e maio. Março, basicamente, está coberto. Abril e maio tem espaço ainda. Então, você tem, de um lado, o chinês precisando comprar, fazer sua cobertura, está dando preferência pela soja sul-americana. Aqui no Brasil, caos logístico para levar a soja e colocar ela no porto para ser executada. E do outro lado, chegando na sua pergunta, você tem um produtor que, de certa maneira, comercializou frente ao histórico um pouco menos do que a média histórica, só que ainda assim, em volume absoluto de toneladas comercializadas, é bastante grande. Então, o produtor encontrou uma situação confortável, no qual a logística não está performando 100%, e do outro lado você tem uma pressão da demanda nos portos para essa soja ser vendida. Isso traz bastante sustentação para os prêmios locais aqui no Brasil. Tá? Se a situação no Rio Grande do Sul e na Argentina seguem piorando, a gente vai ter que acompanhar muito de perto o que acontece em Chicago. Chicago, de trazer preço para dentro do Brasil, você não precisa que os prêmios sigam se fortalecendo. Se por acaso Chicago, olhando a safra global do Brasil de 168,5 milhões de toneladas, que é bastante volume, você, de certa maneira, vai ter os prêmios fazendo esse trabalho de manter a precificação. O fortalecimento do real frente ao dólar também ajuda a manutenção desses prêmios mais altos, porque o produtor está olhando um preço agora que no final do ano passado ele vendeu melhor do que ele venderia agora. Então, não tem incentivo, indo para a tua pergunta final, não tem incentivo agora para que o produtor agressivamente saia precificando e vendendo o produto que ele ainda não vendeu. Qual é o grande diferencial que pode acontecer neste caso? Alguns lugares do Mato Grosso, principalmente Centro-Norte, né? A gente tem olhado a situação feia da produtividade no Sul, mas o Centro-Norte a gente não é raro escutar produtividade entre 65 e 70 sacas por hectare, no Mato Grosso 80 sacas por hectare, que vem acima das melhores expectativas. Se você tem um sobressalente de grãos que está sendo colhido, você vai encontrar do outro lado a restrição logística e o produtor vai acabar vendendo muito volume. A não ser que a gente tenha uma mudança drástica em preços, me parece que essa guerra de braço vai até perto do meio do ano, trazendo sustentação para os prêmios aqui internos. Henrico, tradicionalmente vender na boca da safra nunca é bom para o produtor. Mas esse ano a gente tem um fator diferente, que é a geopolítica. E ainda que nós não tenhamos tido uma confirmação de tarifas, novas tarifas dos Estados Unidos que afetem de fato relação China-Estados Unidos ou até mesmo com o Brasil, existem algumas expectativas em torno disso. Como é que você enxerga essa possibilidade, principalmente em relação à precificação da soja em Chicago, numa confirmação de tarifas, como a gente já tem especulado desde o ano passado? Perfeito. É uma excelente pergunta e acredito que é uma pergunta de $1 milhão. Hoje, quando a gente acompanha a geopolítica, a gente está lidando com uma pessoa bastante instável, o presidente dos Estados Unidos, frente às suas tarifações. Hoje mesmo liberou tarifas novas sobre novos componentes, carros, e a gente percebe que
ficou um aprendizado da última trade war, da última guerra comercial entre Estados Unidos e China, e ele começou a tarifar outros tipos de produtos que sofrem menos efeito nessa guerra comercial para alimento, porque Estados Unidos, assim como grande parte do mundo, tem sofrido com o efeito inflacionário. Então, qualquer descaso que seja feito aqui no meio por conta de tarifas, você jogaria os preços dos alimentos para cima e, assim, tradicionalmente na história, os presidentes acabam tendo divergência com a população que elegeu ele quando os alimentos sobem de preço. Hoje a gente olha de perto essa situação. Não aparenta nesse estágio de que as commodities vão ser afetadas no curto prazo. Você ainda tem execução dos Estados Unidos, cerca de 3,5 de toneladas para sair dos Estados Unidos para a China. Se ele aperta qualquer coisa tarifária agora, existe a possibilidade de você ter cancelamento de volumes comprados dos Estados Unidos para serem repostos aqui na América do Sul. Se isso acontece, você acaba tendo um efeito até diferente do que a gente esperaria, porque você começa a ter mais estoque disponível nos Estados Unidos, você teria uma pressão negativa nos preços, principalmente em Chicago. Quem vai fazer o trabalho aqui interno? Os prêmios. Então, essa situação tem que ser olhada de perto, não é algo que está certo ainda, pelo menos por esse mês e o próximo, você ainda tem execuções fortes dos Estados Unidos para acontecer, e você vê o presidente Trump, de certa maneira, atuando em outros produtos que não nos agrícolas. Agora é acompanhar passo a passo. Isso é uma incógnita que pode mudar bastante a situação de preços aqui localmente.